Imagine acordar amanhã de manhã, abrir seu aplicativo de banco e ver o mesmo saldo que você tinha ontem, mas descobrir que esse saldo não significa nada. Lojas recusam seu cartão, caixas eletrônicos estão inoperantes, dinheiro em espécie é motivo de chacota. Nesse momento, o mundo não entra em colapso com explosões ou sirenes. Ele colapsa silenciosamente, através de portas trancadas e prateleiras vazias. E a primeira pergunta que as pessoas fazem não é sobre ouro, investimentos ou riqueza a longo prazo. A pergunta é simples e aterrorizante. O que você tem que outra pessoa precisa agora mesmo? Quando o dinheiro para de funcionar, o valor não desaparece, ele se transforma. A história tem mostrado esse padrão repetidamente. Da Argentina à Venezuela, aos Balcãs. Quando as moedas falham, as sociedades não caem instantaneamente no caos. Em vez disso, elas revertem para algo mais antigo, mais humano e muito mais desconfortável. Comércio, relacionamentos, confiança, escambo. Isso não é teoria. Isso não é especulação. Estas são lições escritas por pessoas que viveram o colapso econômico e aprenderam, muitas vezes tarde demais, que a sobrevivência não é sobre o que parece valioso em tempos estáveis. É sobre o que resolve problemas imediatos em tempos instáveis. Comida para a fome, limpeza para a dignidade, energia para a luz e calor, alívio para a dor, esperança para o amanhã. O que a maioria das pessoas erra é supor que o escambo se trata de enriquecer enquanto outros estão desesperados. Na realidade, o verdadeiro escambo é sobre se manter vivos juntos. É sobre navegar por uma frágil linha moral entre preparação e exploração, entre autopreservação e sobrevivência comunitária. E essa linha importa mais do que você pensa. Aqui está o erro que destrói as pessoas mais rápido do que a fome ou o frio. Elas se preparam para o apocalipse usando a lógica de uma economia em funcionamento. Elas estocam itens que acreditam que deveriam ser valiosos, em vez de itens que realmente são valiosos quando o medo, a urgência e o desespero tomam conta. Moedas de ouro, colecionáveis raros, bens de luxo. No papel, parecem inteligentes. Na prática, muitas vezes se tornam inúteis. Em uma crise real, o escambo não se trata de valor abstrato. É sobre imediatismo. É sobre resolver um problema nas próximas 24 horas. Uma pessoa com frio não se importa com o poder de compra futuro. Um pai com um filho doente não se importa com investimentos de longo prazo. Uma família que não come há 2 dias não está negociando taxas de mercado. Eles estão tentando sobreviver à noite. É por isso que o escambo funciona de maneira diferente da que a maioria das pessoas imagina. O valor é criado pela urgência, não apenas pela escassez. Algo comum pode se tornar inestimável se atender a uma necessidade urgente no momento certo. Algo raro pode se tornar inútil se não o fizer. A história confirma isso repetidamente. Durante o colapso da Venezuela, as prateleiras se esvaziaram, não de bens de luxo primeiro, mas de itens básicos. Itens de higiene desapareceram. Pilhas sumiram. Sabão se tornou algo pelo qual as pessoas brigavam. O escambo não é sobre acumular símbolos de riqueza. É sobre entender o comportamento humano sob estresse. Quando o medo aumenta, o pensamento se encurta. As pessoas param de planejar meses à frente e começam a pensar em horas. Quem pode me ajudar agora? Quem tem o que eu preciso hoje? Em quem confio? E é aqui que reside o verdadeiro poder. Não no que você possui, mas no que você pode oferecer no momento em que alguém mais precisa. Essa é a diferença entre a preparação teórica e a sobrevivência real. Antes de ir mais longe, há uma verdade difícil que precisa ser encarada, porque é aqui que muitas pessoas se sentem desconfortáveis. Estocar itens de escambo não é moralmente neutro. Como você usa o que tem quando os outros estão desesperados definirá como você será lembrado quando a crise acabar, se é que ela realmente acaba. A história é muito clara neste ponto. Comunidades sobrevivem a colapsos. Indivíduos isolados raramente o fazem. Em todo grande colapso econômico, 2 tipos de pessoas emergem:
aqueles que exploram a escassez para ganho pessoal e aqueles que facilitam a sobrevivência permitindo uma troca justa. O primeiro grupo pode lucrar rapidamente, mas se tornam alvos. Sua reputação se espalha rápido e não de uma boa maneira. O segundo grupo constrói algo muito mais valioso do que suprimentos. Eles constroem confiança. O escambo ético não é sobre caridade e não é sobre culpa. É sobre pensamento de longo prazo em um mundo de curto prazo. Quando você ajuda alguém a satisfazer uma necessidade básica através de uma troca justa, você não está apenas trocando bens. Você está criando crédito social. As pessoas se lembram de quem as ajudou quando estavam com medo, sujas, com fome ou com dor. Essa memória se transforma em proteção, cooperação e recursos compartilhados mais tarde. É por isso que as economias de escambo mais eficazes durante o colapso são locais, vizinhos, famílias extensas, pequenos grupos que conhecem os pontos fortes e os limites uns dos outros. Nesses ambientes, a extorsão de preços não é apenas imoral, é perigosa. Você não pode se esconder atrás do anonimato quando todos sabem onde você mora. Também existe uma realidade prática que a maioria das pessoas ignora. Seus próprios suprimentos acabarão. Quando isso acontece, os relacionamentos que você construiu através do escambo justo podem ser a única coisa entre sua família e o perigo real. A sobrevivência não é apenas sobre o que você estoca. É sobre quem escolheria te ajudar quando você não tiver mais nada para trocar. Com essa base estabelecida, podemos agora falar sobre os itens específicos que repetidamente se tornam moeda quando o dinheiro morre. Não porque são glamourosos, mas porque atendem às necessidades humanas básicas nos momentos mais brutais. A primeira categoria que consistentemente se transforma em moeda durante um colapso é a higiene. Parece mundano, quase trivial, até você entender o que acontece com a mente humana quando a limpeza desaparece. Sabão, pasta de dente, papel higiênico, produtos de higiene feminina e suprimentos básicos de saneamento estão entre as primeiras coisas a desaparecer das prateleiras e, raramente, retornam. Durante o colapso econômico da Venezuela, algo chocante aconteceu. O papel higiênico tornou-se tão escasso que as pessoas eram agredidas e roubadas por ele. Isso não era porque era um luxo, era porque a higiene está diretamente ligada à dignidade, à saúde e à estabilidade psicológica. Quando todo o resto parece fora de controle, a capacidade de lavar as mãos ou escovar os dentes se torna uma forma de sobrevivência emocional. A limpeza não é vaidade em uma crise, é saúde mental. É prevenção de doenças. É a linha tênue entre sentir-se humano e sentir que tudo já foi perdido. Quando as pessoas passam semanas sem acesso à higiene básica, o desespero se instala rapidamente. Nesse ponto, elas trocarão quase tudo por alívio. De um ponto de vista prático, itens de higiene são quase perfeitos para o escambo. Eles são baratos agora, armazenam bem, são universalmente necessários. Sabonetes em barra são especialmente valiosos porque duram indefinidamente, não vazam e são fáceis de dividir. Uma única barra que custa centavos hoje pode ser trocada por comida amanhã. A pasta de dente funciona melhor em tubos pequenos, tamanho viagem, porque cada unidade representa uma troca clara e completa. Produtos de higiene feminina merecem atenção especial. Eles são frequentemente negligenciados, especialmente por homens, mas são necessidades médicas para metade da população. Em qualquer crise prolongada, esses itens tornam-se criticamente importantes. São leves, duradouros e consistentemente procurados. Mesmo que ninguém em sua casa precise deles atualmente, eles carregam um imenso valor de troca, porque alguém por perto, quase certamente, precisará. Quando a higiene desaparece, doenças se espalham, o moral desmorona e a tensão social aumenta. As pessoas que podem restaurar até mesmo um pequeno senso de normalidade através do saneamento básico tornam-se incrivelmente valiosas. Não porque são poderosas,
mas porque ajudam os outros a manter sua humanidade. A energia se torna frágil no momento em que a rede elétrica cai, e as pilhas e baterias se transformam silenciosamente em poder que você pode segurar na mão. Todo plano de sobrevivência moderno, por mais simples que seja, depende de eletrônicos em algum nível. Lanternas, rádios, dispositivos médicos, ferramentas de comunicação, todos eles falham no instante em que a energia desaparece. Nesse ambiente, as pilhas e baterias não são mais acessórios. Elas são tábuas de salvação. O que torna as pilhas e baterias itens de escambo tão poderosos é o quão universalmente seu valor é compreendido. Nenhuma explicação é necessária. Nenhuma persuasão é precisa. Todos sabem o que uma pilha ou bateria faz. E todos entendem o medo de um dispositivo descarregado quando a informação e a luz são escassas. Um rádio funcionando pode significar avisos, atualizações e esperança. Uma lanterna pode significar segurança à noite. Sem pilhas ou baterias, essas ferramentas se tornam plástico inútil. A história mostra que, durante quedas de energia prolongadas, as pilhas e baterias desaparecem mais rápido do que a comida. As pessoas subestimam a rapidez com que as consomem. Uma noite de pânico, verificações constantes de rádio ou crianças com medo do escuro, e pacotes inteiros se vão. Quando as substituições são impossíveis de encontrar, o desespero aumenta rapidamente. Os tamanhos mais valiosos são os mais comuns. Pilhas AA e D alimentam a maioria dos dispositivos de consumo. Pilhas especiais podem ser importantes para indivíduos, mas são itens de escambo ruins porque limitam quem precisa delas. As pilhas alcalinas são ideais para armazenamento de longo prazo, com vida útil que pode atingir 1 década se mantidas em local fresco e seco. O armazenamento adequado as transforma em energia armazenada, esperando para ser trocada. Há também um componente psicológico na forma como as pilhas e baterias são negociadas. A embalagem lacrada importa. Um pacote lacrado de fábrica sinaliza confiabilidade e confiança. 4 pilhas soltas parecem incertas. Um pacote lacrado parece seguro. Em situações estressantes, essa percepção por si só pode mudar o resultado de uma troca. Pilhas e baterias representam controle em um mundo que o está perdendo. A capacidade de restaurar luz, som ou conexão, mesmo que brevemente, dá às pessoas a sensação de que não estão completamente impotentes. Esse alívio emocional é o que transforma algo tão pequeno em uma forma de moeda quando o dinheiro não funciona mais. O fogo é uma das ferramentas de sobrevivência mais antigas em que a humanidade já confiou. E quando os sistemas falham, sua importância se torna imediata e absoluta. Fogo significa comida cozida, calor, água limpa, luz na escuridão e proteção contra o frio. Sem ele, mesmo pessoas bem preparadas começam a lutar rapidamente. É por isso que isqueiros e fósforos consistentemente se tornam itens de escambo de alto valor em toda crise de longo prazo. O que torna as ferramentas para iniciar fogo tão poderosas é sua eficiência. Elas são pequenas, baratas, fáceis de armazenar e universalmente necessárias. Um isqueiro descartável que custa quase nada em tempos normais pode de repente valer dias de comida quando alguém está com frio, molhado ou incapaz de cozinhar. Em condições desesperadoras, o fogo não é conveniência, é sobrevivência. A maioria das pessoas subestima drasticamente a rapidez com que os isqueiros são usados. O estresse leva ao desperdício. As pessoas deixam as chamas acesas por mais tempo do que o necessário. Elas as perdem. Elas as quebram. Em uma crise prolongada, muitas famílias consomem todo o seu estoque em semanas. Quando isso acontece, qualquer um que ainda tenha fogo se torna valioso imediatamente. Há também uma verdade contra-intuitiva sobre o que troca melhor. Isqueiros descartáveis, baratos e reconhecíveis são frequentemente mais valiosos do que os caros e recarregáveis. A razão é simples. As pessoas confiam no que reconhecem.
No meio de uma crise, ninguém quer aprender como uma nova ferramenta funciona. Um isqueiro familiar não requer explicação. Ele funciona ou não funciona. Essa clareza importa quando os nervos estão à flor da pele. Os fósforos desempenham um papel semelhante e são ainda mais compactos, mas exigem proteção. A umidade destrói completamente seu valor. O armazenamento à prova d'água transforma uma caixa de fósforos em dezenas de trocas potenciais. Fósforos que acendem em qualquer superfície, quando disponíveis, são especialmente valiosos porque oferecem flexibilidade em condições incertas. O fogo não é apenas sobre calor, é sobre tranquilidade. Uma chama na escuridão diz às pessoas que não estão desamparadas. Aqueles que podem fornecer essa tranquilidade, mesmo em pequenas quantidades, tornam-se âncoras de estabilidade em ambientes instáveis. E em uma economia de escambo, a estabilidade é uma das moedas mais raras de todas. O álcool se torna valioso em um colapso por razões que muitas pessoas preferem não falar. Mas a história não se importa com o conforto. Quando os sistemas médicos falham e as farmácias fecham, mesmo lesões menores se tornam ameaças graves. Cortes, arranhões e feridas acontecem com mais frequência, porque as pessoas estão fazendo trabalhos desconhecidos com ferramentas desgastadas sob estresse. Nessas condições, o álcool não é mais um luxo, é proteção contra infecções. O álcool medicinal, como álcool para fricção ou álcool isopropílico, torna-se essencial. Ele desinfeta feridas, limpa ferramentas e ajuda a prevenir que pequenas lesões se tornem mortais. Sem antibióticos, a infecção se torna uma das maiores causas de morte em crises prolongadas. Essa realidade por si só confere ao álcool um enorme valor de troca. As pessoas trocarão generosamente para proteger a si mesmas ou suas famílias de algo que não podem tratar de outra forma. O álcool para consumo de alto teor alcoólico adiciona outra camada de valor. Ele serve a múltiplos propósitos de uma só vez. Pode desinfetar, aliviar a dor e proporcionar alívio psicológico temporário. Em todo colapso histórico, o álcool ressurge como uma forma de moeda porque oferece um escape, por mais breve que seja, do estresse implacável. Isso não é um endosso. É uma observação baseada na realidade. De uma perspectiva prática, o álcool barato troca melhor do que marcas caras. Em uma crise, a suavidade e a reputação não importam. O teor alcoólico, sim. Garrafas pequenas são especialmente eficazes porque atendem a necessidades imediatas e parecem menos arriscadas para trocar. Uma dose parece alcançável. Um recipiente grande parece excessivo e intimidante. O álcool também se armazena excepcionalmente bem. Quando lacrado e mantido longe do calor ou da chama, dura indefinidamente. Isso o torna um dos poucos itens médicos e de moral que não se degradam com o tempo. A rotulagem adequada importa. Álcool medicinal claramente marcado gera confiança e reduz a confusão durante trocas de alto estresse. O álcool revela uma verdade mais profunda sobre a sobrevivência. As pessoas não são máquinas. Elas precisam de alívio, segurança e momentos de normalidade. Itens que abordam tanto a dor física quanto a emocional detêm um poder desproporcional em uma economia em colapso. Aqueles que entendem isso estão mais bem preparados, não apenas para sobreviver, mas para ajudar os outros a suportar. Quando o atendimento médico profissional desaparece ou se torna inalcançável, os suprimentos de primeiros socorros tornam-se silenciosamente a diferença entre um problema menor e um evento que altera a vida. Em tempos estáveis, as pessoas dependem de hospitais, clínicas e farmácias para lidar com lesões. Em um colapso, essa rede de segurança desaparece e a responsabilidade passa instantaneamente para o indivíduo e a comunidade. Ataduras, gaze, fita médica, lenços antissépticos, pomada antibiótica e analgésicos básicos transformam-se em ferramentas para salvar vidas.
Estes não são itens dramáticos, mas são aqueles que as pessoas procuram primeiro quando algo dá errado. Uma criança cai e corta o joelho. Alguém corta a mão enquanto prepara comida. Uma infecção começa a se espalhar. Esses momentos acontecem constantemente, e sem suprimentos, o medo aumenta rapidamente. Uma das realidades mais negligenciadas da crise é a rapidez com que pequenas lesões se multiplicam. As pessoas estão estressadas, cansadas, desnutridas e trabalhando com equipamentos desconhecidos. Erros acontecem, feridas acontecem, e sem os cuidados adequados, infecções que normalmente seriam tratadas facilmente podem se tornar mortais. É por isso que os suprimentos de primeiros socorros são consistentemente insuficientes e desesperadamente procurados. Seu valor de troca não vem apenas da escassez, mas da urgência. Quando alguém está sangrando ou com dor, a negociação desaparece. Uma caixa de ataduras que hoje custa quase nada pode ser trocada por recursos significativos quando uma família não tem outras opções. O valor percebido dispara porque a consequência de não tê-los é imediata e aterrorizante. A preparação não é apenas sobre possuir suprimentos, mas sobre como eles são apresentados. Kits médicos de tamanho comercial são muito mais valiosos do que itens soltos. Uma pequena embalagem contendo ataduras, antisséptico e pomada representa uma solução completa, não apenas peças. As pessoas trocarão mais facilmente por algo que resolve um problema completamente, especialmente sob estresse. Os suprimentos médicos também se degradam com o tempo se armazenados incorretamente. Calor, umidade e luz reduzem a eficácia. O armazenamento adequado preserva não apenas os itens, mas a confiança que os outros depositam neles. Em uma economia de escambo, a confiabilidade importa. Quando você oferece alívio médico que funciona, a notícia se espalha rapidamente. Os primeiros socorros são onde a praticidade encontra a humanidade. Oferecer a alguém a capacidade de curar, reduzir a dor ou proteger seu filho é uma das trocas mais poderosas possíveis. Não é apenas uma troca de bens. É uma restauração da esperança em momentos em que a esperança parece perigosamente tênue. Café e chá são frequentemente descartados como confortos, mas, em uma crise prolongada, eles revelam o quão profundamente a sobrevivência humana está ligada à rotina e à química. A cafeína não é apenas um hábito, é uma dependência para milhões de pessoas. Quando ela desaparece de repente, os efeitos são reais e intensos. Dores de cabeça, fadiga, irritabilidade e névoa mental se instalam rapidamente, tornando as condições já estressantes mais difíceis de suportar. Durante o colapso econômico da Argentina, café e chá se tornaram alguns dos itens de escambo mais procurados, não porque fossem essenciais para a sobrevivência física, mas porque restauravam um senso de vida normal. Uma xícara quente pela manhã reconecta as pessoas a quem elas eram antes de tudo desmoronar. Essa âncora psicológica carrega um valor enorme quando o futuro parece incerto. De uma perspectiva de escambo, café e chá são quase ideais. São leves, estáveis na prateleira e fáceis de dividir em porções individuais. O café instantâneo é especialmente poderoso porque não requer equipamento especial e pode ser armazenado por anos, se mantido seco. Um pequeno pacote pode ser trocado por comida ou favores quando alguém está lidando com abstinência de cafeína e exaustão. O chá funciona da mesma forma. O chá preto básico é familiar, amplamente aceito e duradouro. A sofisticação do sabor desaparece na crise. O que importa é a estimulação e o calor. As pessoas não estão julgando a qualidade. Elas estão buscando alívio e energia. Há também uma dimensão social no café e no chá que multiplica seu valor. Compartilhar uma bebida quente cria um momento de calma, conversa e conexão humana. Em ambientes dominados pelo medo e pela escassez, esses momentos se tornam raros e preciosos. A pessoa que pode oferecê-los é lembrada. O armazenamento adequado é fundamental. A umidade destrói o valor rapidamente.
Recipientes herméticos e ambientes secos preservam tanto o sabor quanto a potência. O armazenamento a granel oferece eficiência excepcional. Uma quantidade relativamente pequena pode produzir centenas de oportunidades de troca ao longo do tempo. Café e chá demonstram uma verdade essencial da sobrevivência. As pessoas não precisam apenas de calorias para suportar. Elas precisam de rituais, estimulantes e lembretes de normalidade. Itens que apoiam a resiliência mental frequentemente são negociados com um prêmio porque ajudam as pessoas a continuar quando tudo parece pesado. O sal é um dos itens de escambo mais subestimados porque é tão comum que as pessoas esquecem o quão essencial ele realmente é. Na vida normal, o sal está em toda parte e custa quase nada. Em um colapso de longo prazo, ele se torna insubstituível. O corpo humano não pode funcionar sem sódio, e sem refrigeração, o sal se torna um dos poucos métodos confiáveis de preservação de alimentos. Quando a energia desaparece, geladeiras e congeladores falham. A carne estraga. Os vegetais apodrecem. Colheitas inteiras são perdidas se não puderem ser preservadas. Este é o momento em que o sal se transforma de tempero de fundo em infraestrutura de sobrevivência. Qualquer pessoa que tenha comida, mas nenhuma maneira de preservá-la, negociará agressivamente por sal quando perceber o que está prestes a perder. O sal também importa psicologicamente mais do que a maioria das pessoas espera. A comida de sobrevivência é insípida, repetitiva e exaustiva de comer dia após dia. O sabor se torna moral. Uma pequena quantidade de sal pode tornar refeições insuportáveis toleráveis. E essa tolerância mantém as pessoas comendo o suficiente para permanecerem funcionais. Em uma crise, qualquer coisa que melhore a qualidade da sobrevivência diária ganha valor muito além do seu peso físico. Uma das maiores vantagens do sal como item de escambo é a estabilidade. O sal não expira, não se degrada. O sal armazenado adequadamente de séculos atrás ainda seria perfeitamente utilizável hoje. Isso o torna ideal para a preparação a longo prazo, porque não há pressão para girar o estoque ou se preocupar com perdas ao longo do tempo. Diferentes tipos de sal atendem a diferentes necessidades. O sal iodado apoia a nutrição básica, enquanto o sal para conservas ou sal para curar é crítico para curar carne e vegetais. Ambos são baratos agora e extraordinariamente valiosos mais tarde. Um único saco grande pode ser dividido em dezenas de porções menores, cada uma representando uma troca significativa. O armazenamento importa. O sal absorve umidade do ar, o que causa aglomeração e dificulta o uso. Recipientes à prova de umidade preservam a usabilidade e mantêm a confiança durante as trocas. Uma porção de sal seca e limpa comunica preparação e confiabilidade. O sal representa uma lição mais profunda sobre o colapso. Os itens mais valiosos são frequentemente os mais simples, as coisas das quais a civilização depende silenciosamente, mas raramente reconhece. Quando os sistemas falham, essas fundações invisíveis de repente se tornam a diferença entre a perda e a sobrevivência. Sementes representam o momento em que a sobrevivência deixa de ser sobre o amanhã e passa a ser sobre o futuro. Nos estágios iniciais de um colapso, as pessoas se concentram no que podem comer agora. Conforme as semanas se transformam em meses, uma percepção mais dura se instala. Alimentos armazenados acabam. Cadeias de suprimentos não retornam. Se as pessoas quiserem comer na próxima estação, elas terão que plantar algo. É quando as sementes, especialmente as sementes crioulas, heirloom, se tornam incrivelmente valiosas. As sementes crioulas são de polinização aberta, o que significa que as plantas que produzem podem gerar novas sementes para esta estação seguinte. Esse único detalhe muda tudo. Elas não são apenas alimento, elas são a capacidade de criar alimento repetidamente. Em um sistema quebrado, essa capacidade se torna poder. A maioria das pessoas não está preparada para essa mudança. Elas não guardam sementes, nunca cultivaram, não sabem como começar. Quando a fome e o medo encontram a época de plantio,
o pânico segue. Nesse ponto, um pequeno pacote de sementes pode ser trocado por uma quantidade surpreendente de bens ou trabalho porque representa esperança além da próxima refeição. O armazenamento adequado é o que transforma sementes em moeda de longo prazo. Calor, umidade e luz reduzem a viabilidade. Mantidas frescas, secas e escuras, muitas sementes de vegetais permanecem utilizáveis por 5 a 10 anos. Essa longevidade permite que as sementes preencham a lacuna entre a sobrevivência imediata e a recuperação de longo prazo. Certas culturas importam mais do que outras. Tomates, feijão, abóbora, pimentões, alface, cenouras e cebolas são familiares, produtivas e nutritivas. As pessoas querem o que reconhecem e sabem como cultivar. Variedades exóticas podem ser interessantes, mas não se trocam bem quando o fracasso acarreta consequências reais. As sementes também se adaptam lindamente ao escambo. Grandes quantidades podem ser divididas em porções menores que ainda fornecem valor real. Um punhado de sementes de feijão pode alimentar uma família se plantado corretamente. Essa eficiência torna as sementes um dos ativos mais subestimados, porém poderosos. Em um colapso prolongado, as sementes carregam um significado unicamente humano. Elas simbolizam a fé em um futuro que não é garantido. Trocar sementes não é apenas uma troca de bens. É uma troca de crença de que a vida continuará e que a reconstrução é possível, mesmo quando o presente parece frágil. Poucos itens de escambo criam mais debate, medo e tensão moral do que munição e combustível. Estes não são objetos neutros. Eles representam poder, proteção e a capacidade de agir quando outros não podem. Em todo colapso, eles se tornam valiosos rapidamente, mas também introduzem riscos que não podem ser ignorados. A munição ganha valor porque a segurança e a aquisição de alimentos se tornam responsabilidades pessoais. A caça substitui os supermercados. A autodefesa se torna uma preocupação diária. Nessas condições, a munição é compacta, durável e sempre procurada. Os calibres mais comuns sobem ao topo porque se encaixam nas armas de fogo que a maioria das pessoas já possui. Quando algo funciona para a maioria, é trocado mais facilmente. Mas a munição não é como sabão ou pilhas. Trocá-la cegamente pode criar consequências que não podem ser desfeitas. Cada cartucho entregue é um poder potencial transferido. É por isso que a confiança se torna o fator decisivo. Dentro de uma comunidade conhecida, a munição pode apoiar a segurança coletiva e o compartilhamento de alimentos. Fora desse círculo, pode aumentar o perigo para todos os envolvidos. O combustível carrega um tipo diferente de poder. Ele move veículos, aciona geradores, cozinha alimentos e aquece casas. Quando o combustível desaparece dos postos, a vida se contrai rapidamente. As pessoas ficam presas pela distância e pela escuridão. Aqueles com combustível armazenado controlam subitamente a mobilidade e a energia. Dois dos recursos mais críticos em um sistema que não funciona. Propano, gasolina, diesel e querosene se tornam valiosos. Mas o armazenamento e a segurança definem sua utilidade. O combustível se degrada, vaza e explode quando manuseado incorretamente. O conhecimento se torna tão importante quanto a posse. Uma pessoa que armazena combustível corretamente é valiosa. Uma pessoa que o armazena perigosamente é uma ameaça. Pequenas quantidades se trocam melhor do que grandes. Uma quantidade gerenciável parece alcançável e segura. Um recipiente enorme parece arriscado e convida ao conflito. Em um colapso, a percepção molda a realidade. As pessoas trocam pelo que parece controlável. Munição e combustível forçam uma difícil constatação. A sobrevivência não é apenas sobre recursos, é sobre responsabilidade. Como você escolhe distribuir poder, movimento e proteção, moldará não apenas sua segurança, mas a estabilidade daqueles ao seu redor. Quando todo o resto é despojado, quando os itens de conforto se foram e os sistemas falharam, a comida permanece a verdade final da sobrevivência. A fome não é teórica.
É imediata, física e implacável. É por isso que a comida consistentemente se torna a moeda definitiva em todo colapso. Tudo mais nesta lista ganha valor apenas porque apoia a sobrevivência. Comida é sobrevivência. O que torna a comida mais poderosa do que qualquer outro item de escambo é a urgência. Você pode suportar o desconforto. Você pode suportar o tédio. Você pode suportar a escuridão. Você não pode suportar a fome por muito tempo. Quando as pessoas estão com fome, as negociações desmoronam. O valor abstrato desaparece. Uma única refeição pode superar quase tudo porque responde à necessidade humana mais básica. Os alimentos que se trocam melhor não são exóticos ou especializados. São alimentos básicos familiares e simples que as pessoas já sabem usar. Arroz, feijão, massa, farinha, açúcar, óleo de cozinha, vegetais enlatados, carne enlatada. Esses itens não exigem explicação, eles se encaixam na memória cultural. As pessoas confiam neles. Essa confiança importa quando o medo obscurece o julgamento. Alimentos de armazenamento de longo prazo tornam-se especialmente valiosos quando são densos em calorias, estáveis na prateleira e fáceis de preparar. Alimentos a granel que podem ser divididos em porções menores oferecem flexibilidade no escambo. Um único saco grande pode se tornar muitas trocas, cada uma calibrada para uma necessidade ou situação específica. A variedade aumenta ainda mais o valor. Comer a mesma coisa dia após dia desgasta as pessoas. Itens que adicionam sabor ou quebram a monotonia frequentemente são trocados com um prêmio. O mel merece atenção especial. Ele nunca estraga. Fornece energia, doçura, uso medicinal e conforto. Arqueólogos encontraram mel em tumbas antigas que ainda era comestível. Em um colapso, algo que dura para sempre e serve a múltiplos papéis se torna inestimável. Mas o escambo de alimentos carrega um peso moral mais pesado do que qualquer outra troca. Quando você troca comida, você não está apenas trocando calorias. Você está influenciando se alguém come, se seu filho come, se eles têm força para continuar. A história se lembra desses momentos. As comunidades se lembram de quem as ajudou a sobreviver à fome e de quem a explorou. É aqui que a preparação se torna mais do que estratégia. Torna-se responsabilidade. O comércio justo constrói resiliência. A exploração constrói inimigos. Em um mundo sem sistemas, a reputação se torna moeda. A confiança se torna segurança. A cooperação se torna sobrevivência. A lição mais profunda de tudo isso não é sobre estoques. É sobre entender como as sociedades funcionam quando a ilusão de estabilidade desaparece. Quando o dinheiro falha, as necessidades humanas não mudam. Limpeza, energia, segurança, conforto, esperança e comida permanecem. Aqueles que se preparam com essa verdade em mente não apenas sobrevivem por mais tempo, eles ajudam a moldar o que virá depois. A preparação não está enraizada no medo. Está enraizada no cuidado. Cuidado com sua família. Cuidado com seus vizinhos. Cuidado com a ideia de que, mesmo em um colapso, a humanidade não precisa desaparecer com os sistemas que construiu. As escolhas feitas nesses momentos se tornam lições para o futuro. Lembretes de que a resiliência é mais forte quando é compartilhada.